Fala galera! Quando a gente pensa em personagens históricos, personagens da história medieval, nós costumamos acreditar cegamente que eles realmente existiram. Se tá lá, é porque existiu. Mas e se eles não tiverem existido de verdade? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Personagens históricos que talvez nunca existiram da Idade Média e vai te surpreender a maioria deles. Então já sabe, machadada, esse machadão do like, esse machadão gigantesco de combate medieval no like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos. A primeira da lista é a Mulan. Sim, a Disney inventa um monte de personagem. Porque quando a Disney apresentou a história da Mulan, ela já era uma figura bem conhecida na China. Uma filha de um guerreiro que se veste de homem para ir lutar no lugar de seu pai que estava doente. Até aí, de boa, tudo legal. Só que o problema é que não existe nenhuma evidência histórica de que Mulan realmente existiu. Era um conto, igual todos os outros contos que a Disney pegou e fez filme. Vou deixar aqui o vídeo dos irmãos Grimm. Pra você ter noção, a primeira vez que a Mulan apareceu foi no antigo poema A Batalha de Mulan, que não diz quando a Mulan nasceu e nem morreu. Era só um conto. E não dá quase nenhum detalhe das batalhas que Mulan lutou. E nem dá o nome completo dela, só chama ela de Mulan. Ou seja, um personagem igual ao Homem-Aranha. Existiu Homem-Aranha? Não, mas é o Homem-Aranha. É a Mulan. E a gente vai ver que outros aqui têm a mesma história. Na real, alguns historiadores acreditam que Mulan nunca existiu de fato. E ela foi criada com base em uma guerreira de verdade que se chamava Wei Wuhu. Wei Wuhu, sei lá, não sei falar chinês. Não dá pra saber se a Wuhu, porque o nome vem no fim e o sobrenome no começo na China, realmente lutou vestida como homem, igual a gente vê no filme. Pegaram uma personagem real, que talvez fosse real, uma pessoa real, inventaram uma história pra ela, e aí fizeram esse conto. E aí agora a gente vai pro próximo da lista, o Shakespeare. Esse vídeo tá polêmico, hein? Uma palavrinha do patrocinador. Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando pro vídeo, você deve estar assim, velho, Bruno, é óbvio que o Shakespeare existiu, cara. Caralho, o cara tá aí, né? Escreveu um monte de coisa. Você tá louco que o Shakespeare não existiu? Olha o tanto de peças que ele escreveu. Tem até retrato dele, pô. Ele é real, certeza. Só que não é bem assim, porque Shakespeare talvez tenha sido só um pseudônimo, igual vários escritores que a gente tem, principalmente na história do Brasil. E quem escreveu as peças que seu professor enche o saco pra você ler pode estar perdido na história pra sempre. Ou seja, pode ser a história de vários autores diferentes que foram dados pra Shakespeare, ou o real autor, o real Shakespeare, nunca entrou pra história. Antes que venham os haters aí falando que eu tô espalhando fake news, isso é normal nos vídeos aqui, mas a gente tem todas as fontes aqui embaixo. Realmente existia um cara chamado William Shakespeare, mas o problema é que não dá pra saber de fato quase nada sobre ele, e o testamento que o cara deixou não fala nada de peça nenhuma grana que ele ganhou como artista. Muitos acham que ou ele existiu e as peças que ele fez só ficou famosa depois, ou é bem capaz que o Shakespeare que nós conhecemos só tenha escrito uma listinha de compras e foi isso. Mas, e se isso for realmente verdadeiro, quem é o verdadeiro Shakespeare? Muitos candidatos a serem o verdadeiro Shakespeare surgiram com o passar do tempo, como o Visconde de Alban, Francis Bacon, e os dramaturgos Ben Jonson e Christopher Marlowe. Mas ninguém leva muito a sério essas hipóteses. Você deve estar pensando que tudo está perdido e ninguém nunca vai saber quem é Shakespeare, mas calma, ainda tem esperança, já que segundo o professor J. Thomas Looney, Shakespeare na verdade seria o Conde de Oxford, Edward de Vere, ou seja, o pseudônimo Shakespeare agora tem um nome de verdade. Segundo essa teoria,
Vere escrevia poesias de uma maneira bem parecida com a de Shakespeare, e como Vere era um nobre e não queria ser conhecido por uma arte que era considerada inferior às outras na época, a dramaturgia, Vere simplesmente criou um pseudônimo, o Shakespeare, e escreveu sem usar o seu nome até morrer. Quando seus admiradores por algum motivo publicaram as peças dele, com o nome de um plebeu aleatório que já tinha morrido, quem mais? O próprio William Shakespeare. Então, talvez o pseudônimo não foi nem o Vere que deu, foi a galera que pegou os seus textos e quis publicar com um nome de um outro cara. Ficou bem maluca essa história, né? Mas será que é isso? E eu vou te falar que igual a Mulan e o Shakespeare, muita gente na história da Idade Média provavelmente nunca existiu. Igual Ragnar Lodbrok, sim, o Ragnar Lodbrok e os seus filhos, aquela penca de filho que ele tem, muito provavelmente, em história não dá pra afirmar nada, mas muito provavelmente nunca existiu. Ragnar Lodbrok foi uma junção de vários heróis vikings que os islandeses depois juntaram e fizeram a saga do Ragnar Lodbrok. Muito louco, né? Eu explico toda essa história nesse meu vídeo aqui. Mas enfim, vamos para a próxima pessoa da lista, Confúcio. Confúcio foi um importante pensador chinês, considerado por muita gente como o principal responsável por muito da moral e da ética chinesa dos dias de hoje. Antes de ser comunista. Os historiadores só sabem que Confúcio nasceu em Lu, na China, e criou a escola Hu de pensamento chinês, porque de resto, dependendo do documento que você lê, Confúcio foi um idealista ou um político ambicioso ou até um super-herói da antiguidade. E até os Analetos, os diálogos de Confúcio, que são a principal fonte da história que a gente sabe de Confúcio, tem vários erros crassos, então provavelmente não foi um cara intelectual que escreveu, ou não foi ele que juntou. Então uma grande parte, ou até tudo que a gente conhece sobre Confúcio, talvez tenha sido inventado ou compilado de outras histórias, igual Ragnar Lodbrok. E o próximo da lista também um chinês, Sun Tzu, e a sua Arte da Guerra, que é um dos livros militares mais conhecidos de todos os tempos. Cara, qualquer coach que tem por aí vai falar pra você ler a Arte da Guerra. É um livro lido por milhões de pessoas que querem aprender a como liderar não somente o exército, mas grupos, empresas, enfim, lidar melhor com as pessoas de um jeito não muito amigável. Então, quem melhor para dar uma de coach militar do que Tzu, um grande general estrategista chinês que sabia como lutar e vencer. Tzu também sabia como motivar os seus súditos, ou melhor, fazer eles trabalharem pesado na base do medo e da porrada, decapitando até o rei para mostrar que ninguém estava a salvo da punição e da disciplina. Mas hoje em dia, os historiadores não sabem se Sun Tzu existiu de verdade, nem sabem de onde veio o texto original de A Arte da Guerra, já que o texto está escrito em lugares bem aleatórios, tipo em tábuas de bambu costuradas, que serviam para que qualquer militar ou estudioso que precisasse pudesse ler. Para você ter noção, não tem nenhum registro de Sun Tzu dizendo que ele é o autor, e até a história dele decapitando o rei na fonte lá do livro. Tudo isso é um mito. Triste, né? Sun Tzu provavelmente nunca existiu. Todo o livro A Arte da Guerra é um compilado de outros autores e deram o nome de Sun Tzu, assim como Ragnar Lodbrok, assim como Confúcio, e você vê que a história é triste, não é mesmo? Com tudo isso, alguns historiadores acreditam que Sun Tzu na verdade seja um pseudônimo e A Arte da Guerra seja uma mistura de lições militares, teorias e estratégias chinesas que foram feitas por várias pessoas, vários estrategistas militares, comandantes, ao longo de várias gerações. Tudo isso foi compilado na Arte da Guerra. Vamos para o próximo da lista, vamos voltar mais no passado. Homero. Homero é o mais famoso poeta grego, responsável por escrever a Ilíada e a Odisseia, dois épicos que com certeza você já deve ter ouvido falar e já foi obrigado a ler na escola. Mas e se eles não tivessem sido escritos por Homero, e sim por alguém anônimo, e Homero nunca existiu? Alguns autores dizem que Homero foi o primeiro a escrever a Ilíada e a Odisseia, que já existiam por um milênio de forma oral, ou seja, é a história da Idade Média, a cultura medieval para a passada de boca a boca através de contos e cantos. E assim era na Grécia. A história já existe há muito tempo, só que alguém botou no papel. Outros dizem que Homero era na verdade cego e analfabeto, e Andrew Dalby, um linguista inglês, chega até a dizer em seu livro Rediscovering Homer, que é Redescobrindo Homero, que Homero na verdade era uma mulher. Para lançar mais dúvida ainda sobre a história de Homero, esse autor, alguns historiadores acreditam que Homero não foi uma única pessoa, de novo, mas vários intelectuais gregos que juntos construíram as duas Odisseias, a Ilíada e a Odisseia, esses dois épicos, e compilaram tudo. Então pegaram muito da história que já existia,
compilaram em 2 épicos. Agora vamos para o último da lista, o Rei Arthur. Cara, muita gente me pergunta isso, e é verdade, não é conversa de YouTube. Muita gente pergunta, e na verdade ninguém perguntou, não. Muita gente já me perguntou. Cara, o Rei Arthur nunca existiu? O Mago Merlin não era real? Não. O Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, nada existiu de verdade. Eu vou deixar depois o vídeo sobre o Rei Arthur, mas eu vou dar uma resumida e depois vou deixar o vídeo pra você ver tudinho. Bom, você com certeza conhece a história do Rei Arthur, um rei britânico, bretão, celta bretão, que liderou a defesa da Inglaterra contra os anglo-saxões lá no século V. A história é que os celtas da Bretanha, os bretões, tiveram que enfrentar a invasão dos anglo-saxões, os germânicos anglo-saxões, ali no final do século V. E foi criada a lenda do Rei Arthur, que era um herói para os bretões, que expulsava os demônios, os monstros dos anglo-saxões, usando a sua espada Excalibur para acabar com eles. Nisso tinha um mago como um conselheiro e eles até acharam o Santo Graal depois, durante a Idade Média. A história foi crescendo e até o Santo Graal entrou nela. Claro que todas essas histórias não passam de lendas, mas será que o Arthur da lenda era baseado em alguém que realmente existiu, assim como todos os outros? Existia um cara que ficou anônimo, cataram um monte de história, meteram ali na história do Rei Arthur, e é a história do Rei Arthur que existe hoje? Alguns historiadores dizem que sim. Uns dizem que Arthur, na verdade, era o comandante militar romano Lúcio Artório Casto, que defendeu ali o Império Romano dos anglo-saxões. Outros dizem que Arthur era Riotamo, rei dos britânicos, durante o século V, mas no final, assim como todos os outros dessa lista, nunca a gente vai saber a verdade. Você vai agora clicar nesse vídeo sobre a história do Rei Arthur e saber tudo o porquê não é real, mas como essa história evoluiu ao longo da Idade Média. Falou!